Ich hatte zumindest schon mal das I was almost halfway to school hinter mir und dann when I saw a man in the distance standing in front of a white van, Wagen steht, der as though he were waiting for someone. warten schien. Ich wollte, I wanted to cross the street, aber dann nahm ich mir einfach vor, but then I decided to keep going noch straight. weiter zu gehen. Ich kam in seine Nähe When I came nearer, he came towards me, eben mir entgegen, schnappte mich und packte grabbed mich me und, and ja, dragged me into his truck. Em 2 de março de 1998, uma menina de 10 anos caminhava em direção à escola no conjunto habitacional de Rennboeg, em Viena, na Áustria. Ela estava brava, triste e carregava o peso de uma discussão matinal com a mãe. Para espantar a angústia, ela repetia para si mesma um mantra. O que poderia acontecer? Natasha Campucci não sabia, mas aquela frase representava o fim de sua infância. Em poucos segundos, ela seria jogada para dentro de uma caminhonete branca e desapareceria do mapa por 3.096 dias. Mas a história que eu quero contar hoje não é sobre o monstro que a levou, um homem de meia-idade chamado Wolfgang Priklopil, mas sim sobre as consequências psicológicas do ocorrido para uma criança que já estava sendo moldada pelo silêncio muito antes de ser trancada em um porão de 5 metros quadrados. Afinal, a quem interessava contar apenas o horror do cativeiro, ignorando a negligência cotidiana que ensinou Natasha desde cedo que ela não podia confiar em nenhum adulto, nem mesmo em situações de emergência. Para entender Natasha, precisamos entender a área Rennboeg, me perdoem a pronúncia, da década de 90, que fica no 22º distrito de Viena. Ela vivia em um conjunto habitacional nesse local, que era basicamente uma estação de coleta de pessoas que queriam viver a cidade de Viena, mas nunca conseguiram. Como descrito por ela, era um labirinto de concreto onde a vulgaridade era a regra e o perigo espreitava em cada pátio. Natasha nasceu em 17 de fevereiro de 1988, quando sua mãe, uma costureira dura e prática, já estava exausta da criação de 2 filhas adultas e não havia espaço para sentimentalismo. Seu amor era medido em costuras. Natasha era vestida como uma pequena modelo em uma vizinhança de calças de moletom, uma tentativa estética de se distanciar da decadência ao redor. Enquanto isso, seu pai, conhecido como o rei do subúrbio, a levava para bares cheios de fumaça, onde a menina se sentava em bancos altos, ouvindo adultos que afogavam suas vidas miseráveis em cerveja. Ali, entre a rigidez da mãe e a negligência festiva do pai, Natasha, ainda criança, começou a desmoronar. Os pais constantemente brigavam por conta de suas diferenças e dos hábitos boêmios de Ludwig, o pai da menina. Isso culminou na separação do casal, um acontecimento que transformou a criança inicialmente autoconfiante em uma menina insegura. O corpo de Natasha começou a falar o que sua boca não ousava. Ela passou a urinar na cama. Ao invés de acolhimento, ela recebeu completo desprezo. Sua mãe controlava a ingestão de líquidos e a sede se tornou um tormento. E, no jardim de infância, as professoras incentivavam o deboche das outras crianças quando ela acabava não conseguindo segurar a vontade de ir ao banheiro. Muitos de nós punimos os sintomas para não termos que tratar as verdadeiras feridas. Pensando nisso, Natasha estava sendo treinada para suportar a dor em silêncio. Isso ficou provado quando ela tinha 8 anos, onde em um passeio da escola, ela caiu de um brinquedo alto e quebrou o braço. A dor era insuportável, mas ela não gritou. A professora, pensando ser frescura, disse que se ela quisesse algo, que fosse até ela. Natasha engoliu o choro, cerrou os dentes e ficou horas com o braço quebrado sem pedir ajuda. Nessa etapa da vida, ela já sabia que os adultos falhariam e que não era possível contar com nenhum deles. Quando descoberto, a professora sofreu uma punição, mas a menina ficaria com aquele trauma para sempre. É preciso então ter em mente que Wolfgang Priklopil não sequestrou uma criança protegida, segura de si ou com excelente apoio emocional. Ele levou uma menina que já sentia que não tinha lugar no mundo. Antes de ser levada, Natasha estava chorando nas ruas, e sua vulnerabilidade com certeza foi um prato cheio para o sequestrador, que queria alguém altamente manipulável.
No dia 2 de março de 1998, era a primeira vez que Natasha estava indo para a escola sozinha, um passo importante para sua tão sonhada independência. O caminho era curto e seria um momento de liberdade e um marco importante de seu crescimento. Naquele dia, no entanto, as coisas começaram errado. Ela e sua mãe, Bridita Cirne, tiveram uma briga desagradável e, apesar da regra das duas, de nunca saírem sem se despedir, mesmo em uma briga, Natasha foi para a aula e quis dar uma lição na mãe. Ela deu as costas e saiu a caminho da escola sem olhar para trás, mesmo tendo em seu pensamento a constante lembrança do combinado entre as duas. Durante seu trajeto, Natasha chorou e estava chateada com o ocorrido. No caminho, ao ver um homem magro e de olhar vazio parado ao lado de uma caminhonete branca, sua intuição gritou: "Atravesse a rua." Ainda assim, Natasha queria enfrentar seus medos e mostrar à mãe que ela conseguiria enfrentar o que quer que fosse, o que a fez continuar andando na mesma calçada em que já estava. Em um movimento quase coreografado, ela foi erguida e jogada no escuro, dentro da van, por aquele homem que observara. Austrian police are investigating the disappearance of 10-year-old Natasha Kampusch, who was last seen walking to school on March the 2nd. She had about a 2-kilometer walk to school, starting from her home on the Rennbahn estate. Halfway along, there's a roundabout on the Melangasse. At approximately 7:20 a.m. that Monday morning, a girl standing at the roundabout says she saw another girl in a red anorak being forced into a white truck parked on the right side of the road. Foi tão assustador que o grito sequer conseguia sair de seus pulmões, fazendo com que ela ficasse em completo choque. "Vou levar você para uma floresta e entregá-la para os outros", dizia o sequestrador. Wolfgang usava o medo como forma de controle para se tornar o salvador de Natasha. Por isso, a ameaçava constantemente, dizendo que haviam outras pessoas envolvidas em seu sequestro e que ela seria entregue a eles caso não se comportasse. Na época, a menina não sabia, mas ele contava essa mentira para deixá-la apavorada e impedi-la de fugir. Ele era paranoico, via transmissores em mochilas escolares e tinha medo de uma criança de 10 anos destruir o seu mundo. Natasha, a partir daquele momento, perderia sua infância e conviveria com seu algoz até fazer 18 anos. O cativeiro, pequeno e com cheiro de mofo, não representava apenas a falta de liberdade, mas uma tentativa constante de não ir à loucura. O barulho do ventilador que soprava o ar mal cheiroso do sótão tinha um zunido que se tornava estridente até preencher cada canto da mente de Natasha. Ela estava sozinha, confinada, sem sua mochila, sem os sanduíches da mãe. Naquela hora, tudo que ela queria era estar com a família, mesmo diante de seus inúmeros problemas. Ali, abaixo do solo, o tempo parou de ser cronológico e passou a ser puramente psicológico. Years later, the entrance to Natasha's cell is discovered in the garage beneath a disguised trapdoor. Down below, a heavy cupboard and tires must be shoved aside. They reveal a safe, 70 centimeters high, screwed flush with the wall. Behind that, the half-meter thick wall has been hollowed out. To get in, you had to crawl backwards through the hole and then close a 150-kilo steel and concrete door behind you. Finally, you turned left to open the double wooden doors and stepped down into a 5-square-meter cell. A vida com Wolfgang Priklopil não era apenas silêncio e confinamento, também envolvia trabalho escravo. Seu cativeiro era inteiramente percorrido com apenas alguns passos e ele ficava embaixo da casa, protegido por inúmeras barreiras físicas, incluindo uma porta de concreto que chegava aos 150 quilos. No começo, ela não podia sair dali para nada, mas ao longo dos anos, Wolfgang foi ganhando confiança e passou a deixá-la subir para casa, de cima, ou mesmo realizar passeios fora de casa. Contudo, haviam condições importantes que deveriam ser seguidas à risca. Natasha subia porque tinha uma função, a de limpar toda a casa do sequestrador e deixar tudo sempre um brinco. Além de ajudar a realizar reformas pesadas, mesmo não tendo acesso a comida suficiente, ela era obrigada a limpar a casa seminua ou com roupas insuficientes e era forçada a trabalhar horas a fio. Isso sem contar as agressões psicológicas que já começaram no primeiro dia de cativeiro, as físicas que não demoraram muito para chegar
e as constantes humilhações. Afinal, Wolfgang não queria apenas uma vítima, ele queria uma súdita, uma serva que validasse sua existência medíocre. Ele a agredia por qualquer grão de poeira fora do lugar, raspava seus cabelos como forma de controle extremo da possível produção de evidências e mudou seu nome com a intenção de apagar a sua identidade original, Natasha Kampusch. Ela viveu quase uma década tendo apenas aquele homem como referência humana. O mundo dela se resumia àquela garagem e àquele captor sádico. Como ela mesma descreve, ela precisava gerenciar a loucura dele para não morrer. Muitos se perguntam por que Natasha não fugiu antes, nas poucas vezes em que ele a levou para fora. A resposta é complexa e envolve o que o próprio Priklopil dizia, que ele mataria qualquer um que tentasse ajudá-la. Natasha desenvolveu uma inteligência emocional de sobrevivência. Ela sabia que ele era um sádico, um homem com uma visão deturpada das mulheres, que via nelas apenas objetos de posse ou ameaças. Priklopil depositou todas as suas obsessões e sua esperança em uma criança, esperando que pudesse moldá-la perfeitamente. Mas a Natasha que ele tentou manipular era mais inteligente do que ele. Ela começou a entender os pontos fracos de seu algoz e usava de sua mente afiada para conseguir aguentar aquele pesadelo. Apesar de ter pensado e até tentado tirar a própria vida algumas vezes, a menina sempre demonstrou sua imensa vontade de sobreviver àquela situação. Constantemente simulava conversas consigo mesma onde fazia o papel de sua própria mãe, puxando sua orelha para que ela aguentasse firme. Em muitos momentos, Natasha teve a visão clara de que sua versão de 18 anos com certeza a salvaria, e ela iria se fortalecer muito até lá, da forma que pudesse para ser sua própria salvadora. Conforme crescia, Natasha via que os abusos aumentavam cada vez mais e que Wolfgang não iria deixar tudo aquilo terminar tão fácil. Em seus momentos finais do cativeiro, ela chegou a dizer para o sequestrador: apenas um de nós sairá vivo daqui. Ela sabia que tinha duas opções. Ou sua liberdade seria a sentença de morte dele, porque ele jamais aceitaria ser confrontado com o fracasso de suas fantasias, ou Wolfgang tiraria a vida dela em algum momento, porque ela já não conseguia mais suportar. Exatamente como ela havia profetizado para si mesma no começo do sequestro, que sua versão de 18 anos a salvaria, o dia chegou. The young girl was discovered in a garden in the town of Strasshof. When police arrived, the young woman claimed to be Natasha Kampusch. 23 de agosto de 2006 começou como um dia comum no cativeiro, mas algo em Natasha estava diferente. Parece que ela sentia no ar que tinha algo por vir. Durante a realização de tarefas, a menina cuidou da casa e foi ao quintal para aspirar a van de Priklopil, a mesma em que foi sequestrada, porque ele iria vender essa van. Uma das evidências mais importantes do caso estava prestes a ser vendida. A garota ficou com a tarefa de aspirar o veículo e Wolfgang recebeu uma ligação nesse período, precisando se afastar para atendê-la. Foi uma questão de segundos. O sequestrador nunca a havia deixado sozinha, sem supervisão. Nunca. Era a primeira vez. Ela decidiu ir ao portão do jardim, que ele sempre trancava, mas dessa vez esse portão estava aberto. Abrindo-o, Natasha correu. Correu através de jardins e cercas com os pulmões queimando pelo ar que não respirava há anos. A parte mais amarga, o primeiro grupo de pessoas que ela encontrou a ignoraram. Não chamaram socorro e ela precisou continuar a correr. Quando finalmente encontrou uma pessoa, uma senhora em seu jardim, e pediu ajuda, a reação não foi de acolhimento imediato. A hostilidade que ela viveu por toda a vida parecia persegui-la. As pessoas tinham medo dela, daquela menina pálida, trêmula e estranha que surgiu do nada. Natasha teve que implorar para ser vista. A polícia foi chamada e, depois dos trâmites principais, perceberam que haviam encontrado a menina de 1998 e que ela estava mais perto do que se podia imaginar. A polícia já tinha recebido pistas sobre Wolfgang e não correu atrás de mais respostas. O resultado dos anos em cativeiro foram responsabilidade do sequestrador, mas também das autoridades policiais que pouco fizeram pela menina, mesmo com evidências claras a serem analisadas. The statement by the young witness triggers an enormous investigation. Police question 1,520 owners of white trucks and 650 other people, including a man from Strasshof, half an hour from the center of Vienna. A township with one main street, no real center, and 8,000 inhabitants. The man's name is Wolfgang Priklopil, an unmarried 35-year-old communications technician with no criminal record. Como Natasha previu, Priklopil se suicidou
Ela sabia que ele não encararia as consequências de seus atos. Ao descobrir a fuga, foi até o trilho de um trem para finalizar sua história à sua maneira. A prisão de concreto havia acabado. A liberdade, enfim, estava ao seu alcance. E aquele homem não poderia fazer mais nada com ela e com nenhuma outra pessoa. Mas, infelizmente, a luta de Natasha não acaba ali. A prisão sem grades da opinião pública estava apenas começando. A sociedade esperava uma vítima em pedaços, uma menina que chorasse o tempo todo e agradecesse ao mundo por tê-la salvado, sendo que foi ela mesma quem se salvou. Nenhuma autoridade fez de maneira concreta seu papel. Ao invés de uma ingênua, eles encontraram uma mulher inteligente, articulada e que se recusava a odiar Wolfgang Priklopil da forma que os tabloides queriam. Por isso, ela foi acusada de ter síndrome de Estocolmo, um diagnóstico que já é duvidoso por si só desde sua concepção. Também foi perseguida por jornalistas que queriam detalhes gráficos do seu abuso. As pessoas sentiam-se no direito de violar a privacidade dela novamente, como se, por ter sido sequestrada, sua vida agora pertencesse ao público. A curiosidade mórbida e a crueldade humana não se limitou ao sequestrador. Ela se estendeu a cada pessoa que duvidou da força de Natasha ou que tentou dizer como ela deveria se sentir. Essa é uma mulher que sobreviveu a um monstro no porão e a milhares de monstros com microfones na mão. Of course they want to make headlines. Child pornography and Natasha Kampusch are linked all the time. That's so painful. So unangenehm. The press asked me straight out whether I was raped or sexually abused and that kind of thing. But in my eyes, the way the media treated me after my escape is a form of abuse too, and they should be punished for it. E esse é o destaque que eu quero dar para esse caso hoje. Eu não preciso ficar aqui falando 1000 vezes das coisas que a Natasha passou dentro do cativeiro, até porque essa é uma história bastante disseminada, que a maioria das pessoas conhece e existem informações e fontes onde vocês vão encontrar detalhadamente o que aconteceu no cativeiro. Mas é preciso ter em mente que a Natasha é muito mais do que isso. Natasha Kampusch hoje é uma mulher livre, mas o preço dessa liberdade foi caríssimo. Ela comprou a própria casa onde foi mantida refém para garantir que ninguém mais pudesse transformá-la em um espetáculo de horror. A história dela nos ensina que a sobrevivência ela não é bonita, ela não é linear e não precisa da aprovação de ninguém. Natasha não é uma vítima da síndrome de Estocolmo. Ela é uma estrategista que usou a própria mente para vencer um sistema que falhou com ela desde o jardim da infância. Que a gente aprenda de uma vez por todas que uma mulher que sobrevive não deve nada ao mundo. Nem o seu sorriso, nem a sua dor, nem o seu perdão e muito menos detalhes sórdidos do que um dia passou. A justiça para Natasha não veio dos tribunais ou da polícia. Veio de dentro dela mesma, de sua persistência, inteligência emocional e garra que muito a deve ter custado. Naquela tarde de agosto, ela decidiu que o mantra "o que poderia acontecer" finalmente teria uma resposta e ela se tornaria dona de seu próprio destino. Eu de bônus. E aí, galera, vim aqui dar meus 5 centavos de opinião no final do vídeo. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu tentar dar o foco nela, peraí. Ó, aqui, Natasha Kampusch, 3.096 dias. Esse foi o principal livro que eu utilizei pra fazer esse roteiro, pra basear e pra conhecer de verdade o caso da Natasha. Eu assisti alguns documentários também, principalmente de um portal jornalístico chamado Get.factual. Eu vou deixar o documentário que eu usei na descrição também, se vocês quiserem assistir. Eu acho bem interessante, tem bastante detalhes lá. E eu já conheci esse caso, provavelmente vocês também. Esse caso é muito conhecido, né, da Natasha Kampusch. E eu queria muito trazer aqui o caso dela, porque eu tive a oportunidade de ler o livro, mas também porque eu fico impactada com a história dessa menina toda vez que eu vejo, toda vez que eu aprendo um pouco mais. Ela é uma menina realmente muito foda, e ser muito foda pra ela deve ter custado muito, sabe? Mas o que eu acho mais bizarro é um homem maluco
ter tido a audácia de fazer uma porra dessa, né, gente? Vamos combinar. Porque é muito perigoso você manter uma criança embaixo ali da terra, praticamente, porque a fundação onde a Natasha ficava era embaixo da casa, era ali no subsolo e era perigoso. Ela tinha um medo constante que eu acho que eu também teria, que tipo, se acontecesse alguma coisa com o Wolfgang, o que ela ia fazer ali embaixo, entendeu? Ela ia morrer ali, sufocada, sem ar, sem comida. Ela tinha muito medo de acontecer um mal súbito, por exemplo, com o Wolfgang, e ela ficar lá. Então, são coisas que passam muito pela minha cabeça. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo na história da Natasha, que eu quis enfatizar aqui pra vocês hoje, é justamente ela ser uma menina guerreira e uma menina esperta. Ela é uma menina que, por mais que tenha passado muita coisa na cabeça dela, ela continuou, ela não desistiu, e ela é de uma inteligência, ela é de uma percepção que você chega a ficar impactado mesmo com a pouca idade. Mas isso vem muito da trajetória dela, e isso é muito importante a gente enfatizar aqui. Como que a gente precisa fazer com que as nossas crianças, elas se sintam confiantes, elas se sintam amadas, e elas saibam que elas têm com quem contar, sabe? Independente de qualquer situação. Não existe vergonha. Ai, mãe, fiz xixi na cama. Ai, pai, fiz xixi na cama. Tia, tio, fiz xixi na cama. Aconteceu esse tipo de coisa comigo, tô passando por alguma coisa. As crianças saberem que elas têm com quem contar e elas têm onde procurar ajuda sempre que for necessário, porque eu acho que isso foi a coisa que mais me pegou nesse caso. Ela não ter tido esse aparato emocional pra que ela soubesse que ela tem com quem contar, que ela era uma menina amada, que ela era uma menina querida. Tudo isso eu acho que acabou afetando muito a infância e a vida emocional da Natasha Campucci como um todo. Ela é uma menina de ouro, foda, né, que é realmente guerreira, e quando a gente fala isso de uma mulher, porra, mano, você é muito guerreira, você é muito forte, você é muito... Isso vem com um custo muito grande pra essa mulher, e eu imagino o custo que tenha tido pra ela ter todos esses títulos e ter realmente esse título de sobrevivente, de ter conseguido sair dessa situação. Eu acho que não é vergonha nenhuma uma mulher se intitular como sobrevivente, até porque é o que ela é uma sobrevivente, ela é uma sobrevivente da violência, do abuso, do sequestro, e é impressionante como as pessoas, elas insistem em querer procurar elementos gráficos do que rolou com ela, sei lá, pra satisfazer algum ego. A gente tem essa curiosidade mórbida mesmo no true crime, eu acho que é uma coisa natural do ser humano, mas a gente tem que ter um pouquinho de senso, né? A gente tem que ter um pouquinho de senso, e muitos não tiveram nesse tipo de situação, e não tem com muitas vítimas, tá? A gente conhece casos parecidos, por exemplo, no Brasil e no mundo, e acontece a mesma coisa. A vítima é revitimizada milhares de vezes por conta da curiosidade mórbida das pessoas, né? E o pior de tudo, quando a gente acaba esquecendo da gravidade do que aconteceu e fica dando muita ênfase pra agressores como o Wolfgang, né? Ai, nossa, vamos contar detalhes de como era a vida desse FDP aqui, sabe? Então são coisas que a gente precisa saber separar numa linha tênue, porque senão acaba virando uma espetacularização, e tem louco pra tudo. Tem louco pra tudo, gente. Pra admirar esses caras tipo Wolfgang, tem muitos. Então eu queria ser muito cuidadosa na hora de fazer esse roteiro e de fazer esse vídeo. Eu espero que eu tenha sido. Eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês as informações sem ser muito gráfica, mas é isso que eu queria falar com vocês hoje, compartilhar meus 5 centavos de opinião e dizer que a Natasha é uma pessoa muito foda, eu admiro muito a história dela, e eu espero que eu possa ter passado a história dela da maneira mais respeitosa possível, porque não é uma história fácil, não foi uma vida fácil, e ela deve colher as consequências disso até hoje. É uma coisa que nunca vai passar, porque tem uma psicóloga até que fala isso, e eu acredito muito nisso na minha própria vida, que é a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então a Natasha deve carregar isso com ela todos os dias. Acho que não tem como ser diferente. Então é isso que eu queria passar pra vocês hoje, que eu admiro muito essa menina, admiro muito a Natasha, espero ter contado a história dela de forma respeitosa, e espero que vocês também possam ser respeitosos com a Natasha, com a vida dela, com a história dela, e tomar cuidado com essa questão da curiosidade mórbida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, um beijinho da Vivi.